Está no ar o programa Tecendo o Amanhã. Programa que é uma parceria entre a TV Comunitária do Rio, Canal 6 da Claro Net, 27 anos no ar, e a TV Comunitária de Brasília. Eu tenho a grata satisfação de, mais uma vez, estar aqui com o Beto Almeida, fazendo mais uma edição do Tecendo o Amanhã. Hoje, recebendo com muita satisfação Oswaldo Maneschi. Beto, esse programa, que é o Tecendo Amanhã, é uma parceria com diversas TVs comunitárias do Brasil e a gente faz uma saudação a elas. A TV Comunitária do Rio de Janeiro, a TV Comunitária de Brasília, de Belo Horizonte, de Recife, lá em Pernambuco, de Curitiba, no Paraná, de Florianópolis, em Santa Catarina, e Ourinhos, no interior de São Paulo, além da TVR Sul de Santa Catarina e das rádios Manaua de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Cultura M de Curitiba, no Paraná. Beto, saúde aí o nosso entrevistado de hoje, Oswaldo Maneschi, e o nosso tema é exatamente o posicionamento do presidente Lula numa inauguração de um centro de educação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que reconheceu a importância dos CIEPs, fez até um pedido de desculpas públicos e enalteceu o trabalho do Brizola e do Darcy Ribeiro nessa área de educação. Chega bem aí, Beto. Ok, Moisés, muito obrigado. Muito boa tarde a você, boa tarde ao Oswaldo Maneschi, boa tarde a todos os que nos acompanham nesse programa Tecendo Amanhã, que tem um tema que nos dá uma enorme alegria e satisfação. O presidente Lula teve a grandeza de pedir desculpas públicas ao governador Brizola e ao ex-governador, vice-governador Darcy Ribeiro, porque ele, na época, não teria apoiado os CIEPs como deveria ter apoiado, o que se desprende da sua declaração. Ele mesmo chegou a dizer, na época, muitos não entenderam que os CIEPs não era gasto desnecessário. É uma das declarações que o presidente Lula tinha feito no passado. Mas ele teve a grandeza de fazer isso no momento em que a cena política nacional requer gestos de grandeza, e isso suscita um forte debate ideológico, debate sobre a questão da educação, debate sobre o trabalhismo, debate sobre o brizolismo, enfim. E nada melhor do que isso de contar com o jornalista Oswaldo Maneschi, que durante 20 anos acompanhou o Brizola sendo um dos seus assessores de imprensa, e que o dá uma enorme vantagem sobre todos nós, porque acompanhou a miúde as reações do governador Brizola sobre temas os mais variados, inclusive o tema da educação, que era mais caro para ele, que era a construção do CEPS. Como é que você reagiu, Maneschi, a esse pedido de desculpas do Lula, dizendo, inclusive, que agora ele, Lula, se rende aos CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro? Boa tarde, Maneschi. Boa tarde, Seja Beto. Maneschi. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Pois não, Moisés? Não, você faz essa colocação inicial, depois a gente mostra a solenidade onde o Lula diz isso. Seja bem-vindo. Ah, sim. Olha, eu achei que foi um gesto de grandeza. Um gesto de grandeza na medida em que nós sabemos que, quando estava em pleno andamento os CIEPs, o projeto de construção dos Centros Integrados de Educação Pública do Brizola, o Brizola recebeu muitas críticas, mas muitas críticas vindas principalmente das organizações Globo, né? Críticas ideológicas, críticas que tinham por objetivo atingir o Brizola, que na época ele era candidatíssimo à presidência da República, e principalmente
de desconstrução, porque quando fazia pesquisas eleitorais na época, Brizola também era um cara que pontuava nas primeiras colocações dessas pesquisas como o futuro presidente do Brasil. E o Brizola, governador do Rio de Janeiro, ele fez todo esse trabalho que foi ideologicamente destruído pelo então governador Moreira Franco, que venceu Darcy Ribeiro, o grande idealizador dos CIEPs, do formato dos CIEPs, né? Uma escola para os pobres, uma escola que dava ao pobre a mesma educação que o filho do rico. Isso também é uma questão que as organizações Globo, até uma questão preconceituosa. Então, eu acho muito importante, Moisés, muito importante, telespectadores, essa atitude do Lula, porque é uma coisa que reconhece, tantos anos depois, neste exato momento que Lula, à frente do governo do Brasil, ele também está bastante empenhado num projeto que eu acho muito assemelhado ao dos CIEPs, sendo que Lula hoje, um torneiro mecânico, na escola do Senai, criada pelo presidente Getúlio Vargas, torneiro mecânico formado pelo Senai, ele hoje está muito preocupado em semear pelo Brasil escolas de horário integral, e hoje voltadas também para a educação profissional. Então, são duas coisas que, de repente, estão muito próximas, né? O que foi feito pelo Brizola lá atrás e esse reconhecimento do Lula, eu não digo do PT porque não vi outras pessoas do PT se manifestando sobre esse assunto, mas ele, inclusive, numa comunidade carente do Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, ele fazer essa declaração, o povão sabe quem é amigo dele. E Lula mostrou claramente com essa declaração que está ligado, está antenado no povão. Vamos ver, Moisés? Vamos passar o vídeo que você disse que cai na agulha para a gente ver? Bem, então, nós vamos fazer essa pequena revolução e eu queria, Eduardo, queria pedir aos educadores que estão aqui, aos professores, eu não sou educador, mas eu vou fazer um pedido de desculpa em nome da educação brasileira. Eu, hoje, acho que eu tenho autoridade moral para fazer isso, reitor, que é o seguinte: durante muito tempo, esse Rio teve um governador chamado Leonel de Moura Brizola e teve um educador chamado Darcy Ribeiro, que fizeram o CIEPs. E eles acreditavam que era através da escola de tempo integral que a gente ia salvar as crianças do Rio de Janeiro. E muitos educadores no Brasil criticaram o CIEPs, diziam que não era possível, que não era necessário. E nós agora estamos nos rendendo ao Brizola e ao Darcy Ribeiro com a escola de tempo integral nesse país, porque não é só melhorar a vida das crianças nas escolas, é dar mais segurança para a mãe e para o pai, que a criança vai estar o dia inteiro na escola, ela vai ter música, ela vai ter esporte, ela vai ter o que quiser, porque não é só aprender que Cabral descobriu o Brasil, é aprender outras coisas da vida real, é ter acesso à cultura, à arte, e é isso que a gente vai fazer. Então, companheiros e companheiras, vocês podem ter certeza de uma coisa: só tem uma razão para eu ter votado a presidência da República desse país. Eu não precisava. Vocês sabem que, por culpa do povo brasileiro, eu sou brasileiro único, eleito 3 vezes para presidente da República. E eu vim aqui porque eu quero provar outra vez, da mesma forma que eu provei nos meus 2 mandatos, de que esse país pode ter jeito. O que é preciso é que o governo tenha vergonha na cara e, ao invés de ficar governando, cuide do povo como ele precisa, cuide das nossas crianças, cuide das nossas mulheres, cuide dos nossos homens e vamos cuidar dos nossos velhinhos, porque tem muito velhinho abandonado. A sociedade brasileira está ficando velha, a gente não é mais daquela nação nova, a gente está vivendo agora 75 anos. Olha esse jovem que fala com vocês, eu tenho 78, a gente já pensa que eu tenho 30. Ela fala, nossa. Ah.
Beto, tá aí, o Lula fez a declaração aí que está sendo destacada aqui no nosso programa, e nós temos também, eu quero avisar, depois de você falar e o Manes, que eu tenho aqui um videozinho de 4 minutos desses dois enaltecidos pelo presidente Lula, de 3 mandatos, que é o Brizola e o Darcy, falando no CIEP da Maré. O Lula esteve na Cidade de Deus e nós vamos apresentar o Brizola e o Darcy na Maré, e o Darcy fala profundamente lá, certo? E aí, como é que você viu aí, sentiu aí emocionado com a declaração do presidente? Eu acho uma declaração luminosa do presidente Lula, um momento histórico, genial, uma capacidade de síntese, tal qual quando ele foi ao mausoléu do presidente Getúlio Vargas, lá em São Borja, em 2018, e disse que Getúlio Vargas era o grande estadista que o Brasil já havia tido. Ele, Lula, que havia começado a sua carreira política criticando Vargas, criticando a CLT, a estrutura sindical brasileira, e diz que Getúlio era a mãe dos ricos, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Quer dizer, ele retificou, ele revisou. O exercício do poder leva um presidente a... É muito pedagógico, leva o presidente a reconhecer que algumas frases são improváveis, né? São da boca para fora, não tem correspondência na vida prática material da administração da coisa pública, do Estado de Direito. Agora, o presidente Lula, né, diz: nós nos rendemos aos CIEPs. E o que é importante é o seguinte, é que ele não está em campanha eleitoral. Ele está no exercício do mandato, ele tem a caneta BIC na mão, ele pode criar e espalhar CIEPs pelo Brasil inteiro, como o Brizola queria fazer, e como o Brizola, inclusive, taticamente, chegou a usar um recurso apoiando o ex-presidente Fernando Collor, porque o Fernando Collor se dispôs a espalhar CIEPs, na época chamado CIACs, por todo o Brasil. Quer dizer, é tão dignificante que haja um dirigente político como Leonel Brizola, que quer fazer tudo e qualquer coisa para salvar as crianças, tá? E não coloca nada acima disso, ou seja, coloca isso à frente de qualquer coisa, mesmo uma aliança tática transitória com Fernando Collor, que não tinha nada a ver com ele politicamente, para que as crianças fossem salvas da degola social, da pena de morte infantil, da pena de morte da diarreia infantil, da violência sexual, do narcotráfico, a que as crianças são submetidas no Brasil. O presidente Lula, que tem a caneta BIC na mão, pode fazer essa maravilha de milagre de pães para multiplicar CIEPs pelo Brasil inteiro, dando dignidade à vida da criança, formando não apenas alguém, como o próprio Lula disse, que aprenda a responder quem descobriu o Brasil, se foi Cabral, se não foi. Não, que aprenda informações úteis para se tornarem cidadãos, que aprendam coisa para a vida real, para a prática real. Como ele está dizendo, arte, cultura, alimentação, porque não se pode alimentar ninguém que não esteja devidamente bem alimentado, nutrido. Alguém com desnutrição não tem capacidade de aprender, né? E ele fez ali uma crítica de leve a educadores que acham que você não precisa gastar tanto dinheiro com a educação, que é exagerado gastar. E o presidente, isso é investimento. Investimento no futuro, investimento numa nova geração, investimento na cidadania, investimento num Brasil que vai crescer e formar uma capacidade de discernimento para ter, finalmente, soberania, justiça social, sem nenhuma criança fora da escola. O presidente Lula tem a possibilidade real e concreta de multiplicar CIEPs pelo Brasil inteiro, e é muito importante que ele tenha feito essa autocrítica, né, sincera, na condição de presidente da República, porque ele sabe como o PT lá em
no Rio de Janeiro, em 1982, naquela época, criticou o Brizola, dizendo que aquela escola era assistencialista, que ela era IBA, que escola não é restaurante, que escola não... que o Brizola queria só engordar porquinhos, né? Que são frases colhidas no dia a dia pela militância social que apoiava a construção dos CIEPs nas áreas mais sentidas, mais humildes. Eu colhi, inclusive, depoimentos de ex-alunos do CIEPs que disse que, quando chegava sexta-feira, as crianças choravam, não queriam voltar para casa, porque em casa não tinha comida, não tinha água quente, não tinha água corrente, não tinha a vida pulsante como tinha no CIEPs. Isso. Então, é realmente algo bastante soberba, arrogância, dizer que os CIEPs eram um restaurante. Não. A alimentação é parte da educação de uma pessoa para ser cidadã. Sem alimentação, e é melhor que isso venha com a educação, nada pode ser realizado para a formação de um novo ser humano. Isso. E aí, Oswaldo Manésio? Pois não, Beto. Pois é, Moisés, o Beto está levantando uma série de questões, né, que para a gente que viveu essa época, né, vem tudo isso à nossa cabeça, né, e com essa autocrítica do Lula, a gente tem que tocar nesse assunto e fundo mesmo, inclusive nesse aspecto. Porque o CIEP foi uma ideia colocada em prática por uma pessoa que já tinha governado o Estado, o governador Leonel Brizola, e já tinha também sido prefeito de Porto Alegre, e sempre teve, na questão da educação, sua principal bandeira de luta. Brizola, prefeito de Porto Alegre, ele deu total e absoluta atenção à rede municipal de Porto Alegre, fornecendo para os estudantes daquela época livros, uniforme, calçado, porque ele foi um menino pobre, ele teve muita dificuldade para estudar, e o Brizola tem uma frase dele, que é uma frase importante também, que acho que condensa tudo isso, né? Brizola dizia que a violência que nós vivemos hoje, espalhada por todo o nosso Brasil, na periferia dos grandes centros urbanos, a violência que leva determinadas pessoas a pedir cada vez mais polícia, mais repressão, mais isso tudo, a violência, no fundo, o Brizola tinha a convicção disso, até porque ele foi uma das pessoas que viveu todo esse processo, a violência é fruto da falta de educação. Então, Brizola via na educação, no caminho do aprendizado, exatamente esse caminho da libertação individual, porque foi o caminho que ele fez como filho de um lavrador e uma lavradora pobres do que eles chamavam fundo do Brasil, onde as pessoas nasciam de parteira, onde não se tinha escola, não tinha hospital, não tinha nada disso. Ele descendente de imigrantes italianos, pobres, né, morando no interiorzão do Rio Grande do Sul, ele teve que lutar muito para conseguir se formar em engenharia. Então, ele é um cara que saiu da cidadezinha dele, adolescente ainda, foi para Porto Alegre estudar, e foi graças ao estudo que ele se tornou o Leonel Brizola, que foi o único brasileiro que governou 2 estados do Brasil, da Federação, governou o Rio Grande do Sul e governou o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro 2 vezes, e também foi um cara que sempre pelo voto popular, né, 2 vezes a presidência da República, e uma dessas vezes ele também, para tentar levar o Brasil adiante em termos políticos, ele foi candidato a vice-presidente na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva, em 1998, exatamente para avançar nesse sonho dele, que é de dar melhores condições para o Brasil. Então, quando o Lula, na verdade, com esse pedido de desculpas, se encontra com o que tem de mais importante no trabalhismo, que é exatamente esse trabalho, esse empenho pela educação, a gente tem que lembrar, Moisés, que foi Getúlio Vargas que criou o Ministério da Educação
foi uma das suas primeiras medidas, logo assim que chega ao poder, com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas cria, quase que nos 3 primeiros meses do governo revolucionário, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Ele, de certa forma, aplica o que Zé Bonifácio, o patriarca da independência, sonhou lá atrás, bem lá atrás, né, de dotar cada cidade brasileira com um liceu, com uma escola de nível médio, né, o que o Lula, de certa forma, agora com esses institutos federais de ensino também está nesse empenho. E é importante a gente lembrar também a luta ideológica que se trava nesse campo, né, porque o Beto lembrou muito bem que o Brizola se aproximou de Collor, e uma das razões de Collor, da queda de Collor, na minha opinião, de pessoa que estava ali perto o tempo todo, vivenciando o dia a dia do Brizola, nessa época que eu trabalhava diretamente com ele, foi exatamente esta aproximação do Collor que levou o Roberto Marinho a romper com o Collor e, de certa forma, escandalizar a administração Collor com tudo que tinha de errado ali. Isso não só o Globo, mas o Globo como grande pauteiro, digamos assim, da grande mídia nacional e também a Rede Globo de televisão, que não deu um minuto que fosse de sossego Leonel Brizola, enquanto vivo ele atacando todas as iniciativas, atacando os CIEPs, atacando qualquer coisa que o Brizola fez. A Globo atacava o Brizola e qualquer pessoa, nós estamos falando aí também desse posicionamento ruim da esquerda, de certa forma, do Rio de Janeiro em relação aos CIEPs, dizendo que escola não era restaurante, que CIEP era um meio que vale a cota, até isso falaram, de desocupado e de pessoas que eram escolas que funcionariam nos finais de semana com palhacuto de desocupados, de vagabundos, etc. Tal, quando nós tivemos exatamente o inverso. Nós tivemos nos CIEPs, nos finais de semana, atividades culturais, nós tivemos disputas, porque o CIEP era dotado de biblioteca, o programa original tinha a segunda professora, tinha o banho dos meninos, tinha a alimentação, que era uma questão básica. O Brizola tinha uma outra frase muito interessante que dizia o seguinte: a saúde entra pela boca. Ele mesmo, eu me lembro dele falando sobre isso em palestras, etc., que ele, quando estudante pobre, lá em Porto Alegre, ele muitas vezes visitava a casa de amigos e colegas do colégio, já quando ele já estava estudando, né? Não tinha, ele morava em pensão em Porto Alegre e com um único objetivo, era jantar ou almoçar, porque ele sabia, naquela época, era a época da tuberculose, etc. Tal, no inverno, aquelas coisas todas, e como ele, como estudante pobre, ele sabia que ele tinha que se alimentar bem, entendeu? Para poder continuar estudando, para poder não adoecer e não sair da escola, porque uma das preocupações dele sempre foi isso. Ele, como estudante pobre também, ele organizou os estudantes pobres, criou uma estudante lá na Escola Técnica de Viamão, onde ele estudou e se formou primeiro técnico agrícola, antes de se tornar depois, continuando os estudos dele, tornar-se engenheiro. Então, ele era um cara que tinha uma preocupação muito grande, e ele, além de, como governador do Rio Grande do Sul, além de prefeito, dar todo esse atendimento à criança pobre de Porto Alegre, como governador, ele cria 6.300 escolas. Ele tinha um orgulho profundo de ter espalhado essas escolas, que eles chamavam de brisoletas, o pessoal lá do Rio Grande do Sul chamava brisoleta, que acabou com o analfabetismo no Rio Grande do Sul. Eu estava ao lado do Brizola, em Brasília, numa manifestação de partidos, de diversos partidos integrados. Eu estava ao lado do Brizola quando o João Pedro Stedley, presidente do Movimento Sem Terra, chegou, eu e o jornalista Leite Filho, chegou o João Pedro Stedley e teve o seguinte diálogo com o Brizola: governador, eu estou aqui agradecer ao senhor pela escolinha, aí citou o nome da cidade dele, não tem, mas se não fosse aquela escolinha que se implantou lá na minha cidade, quando eu era só um lavrador, né, filho de lavrador, eu não estaria hoje, não seria hoje economista, não seria hoje a pessoa que eu sou. Então, valorizando a questão da educação. E Lula, hoje, ele que começou muito assessorado para aquele pessoal da USP, que sempre foi antigentulista, antitrabalhista, o Brizola, quando ele voltou do exterior, Beto,
a primeira pessoa que ele procurou, em termos políticos, foi exatamente o líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que já era uma grande personalidade no Brasil por conta das greves do ABC. Quando Brizola volta do exílio em 1979, uma das primeiras pessoas que ele procura aqui dentro do Brasil, pensando na formação do PTB, que era o projeto inicial dele, a volta do Partido Trabalhista Brasileiro, a refundação, tanto é que é um projeto que ele começou ainda em Lisboa, em 1979, reunindo lá em Lisboa os brasileiros que já viviam no exílio há 15 anos, como ele, né, com os brasileiros que viviam aqui no Brasil. Então, foi uma grande reunião política para a refundação dentro do processo de distensão lenta e gradual, tocada pelo presidente Geisel, pelo general Geisel na época. E o Brizola volta ao Brasil anistiado, procura o Lula, e o Lula o recebe, é importante a gente lembrar isso, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC Paulista, né? Segundo Brizola, ele narrou isso, acho que no último discurso que ele fez em vida, lá no Sindicato Metalúrgico de São Paulo, eu estava presente e transcrevi esse discurso do Brizola. Lula o recebeu com os pés sobre a mesa e começou uma conversa difícil para o Brizola, depois de 15 anos de exílio, depois de perseguição dos militares, aquelas coisas todas que ele sofreu na vida e no exílio, né? 17, 15 anos da vida dele sendo obrigado a não botar os pés no Brasil, e o Lula, foi uma conversa difícil, acompanhada por Cibilis Viana, e acho que o Dotel também estava nessa conversa, Dotel de Andrade, que também esteve no exílio, e lá pelas tantas o Lula soltou exatamente essa frase: Getúlio Vargas, pai dos pobres e mãe dos ricos. E o Brizola, que já estava incomodado com aquela receptividade muito ruim do Lula, ainda antes do PT, eu estou falando isso foi antes da criação do PT, ele ficou muito chateado e deu por encerrada a palestra, o que não impediu, gente, é importante que também se diga, que o Brizola, depois de quando o Brizola se disputa o governo do Rio de Janeiro e se elege governador do Rio de Janeiro, apesar da tentativa de fraude da Proconsult, o Lula, já pelo PT, ele foi candidato a governador em São Paulo e ficou, se eu não me engano, na 4ª ou na 5ª posição de uma eleição vencida por Franco Montoro. E o Brizola ganhou aqui no Rio de Janeiro. Então, para a gente ver um pouquinho, e quando tem a primeira disputa da eleição presidencial, depois da volta das eleições indiretas, é importante que se diga que o Brizola ainda é candidato, pontuando o tempo todo, em primeiro lugar nas pesquisas, ultrapassado depois pelo Collor, e depois, na última semana, no último segundo, segundo a TV Globo e segundo o Ibope, ultrapassado pelo Lula. O Brizola ainda é candidato e pontuando em primeiro lugar na oposição pelo Brasil. O Brizola propôs uma aliança com o Lula, com o Covas, que a chamada esquerda se juntasse numa única candidatura, uma delas, que se decidisse qual seria, para enfrentar o primeiro colocado já naquela ocasião, ainda da disputa presidencial, que era o Collor de Mello. Porque o Brizola achava que tinha que haver uma união de todas as correntes, foram vários candidatos naquele pleito de 1989, a primeira eleição presidencial pós-ditadura, e o Brizola achava necessidade de haver uma integração da esquerda para vencer a direita. E isso não aconteceu, mas o Brizola fez essa proposta. E isso não o impediu que, tirado do primeiro turno, porque o Lula, no último segundo, passou a posição dele, o Brizola, fora do primeiro turno, imediatamente procurado pelo Lula no dia seguinte ao resultado do primeiro turno, e o Lula se cacifando para disputar o segundo turno, e imediatamente o Brizola apoia Lula e toca a bola para frente. Então, essa fala do Lula, Beto, você tem toda a razão, é uma fala que eu Parece que deu uma congelada aí. Como isso é importante, porque as escolas que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, principalmente, fale. Eu acho que a gente... Vamos tocar o outro Porque, livro. efetivamente... Manesco, está falhando aí. Vamos tocar o outro livro para a gente...
continuar aqui a nossa conversa, com certeza. Vamos lá, Moisés. Vamos lá. O Darcy Ribeiro e o Brizola no CIEP da Maré. Tanta criança há aqui precisando de escola. E há nesta zona um rosário de CIEPs. Aqui são 6. E mais 2 ali são 8 nesta zona. E eu acho que vai precisar mais. Vai precisar mais. Eu não sei se vocês se deram conta já do que vai ser isso. Quando o pessoal chegar, mais tarde, o pessoal vem do trabalho, vocês contem para os maridos de vocês, para os irmãos de vocês, que nós tivemos aqui e que o CIEP vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. O chefe da casa vai para o trabalho. E a chefa também. Pode ir para o trabalho, porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui, bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, né? Tirando as lombrigas, né? Tirando algum piolinho que todo mundo tem. Meus amigos da Maré, o Brizola tem um homem que tem olho, tem um homem que sabe ver, descobriu um tesouro na Maré. Ninguém nunca tinha imaginado que a Maré pudesse esconder um tesouro. Um tesouro na Maré, com tanta gente lá. Como é que não descobriram ainda? Tanta gente passando pela Maré. A Maré existe há tanto tempo. Qual é o tesouro da Maré? O Brizola está doido, não tem tesouro da Maré. O tesouro da Maré é criançado, ó. Tem criança em quantidade enorme. Esse é o tesouro da Maré. E é esse tesouro da Maré. O seu filho, minha amiga. O guri que está ali. Esse outro. A guria. Esse menino. Aquele ali. Aquele ali. Aquele. O outro. Essa meninada. Essa meninada é o tesouro da Maré. Essa meninada é o tesouro do Brasil. Por isso é que um dia, aqui na Maré, quando o Brizolão, esse Brizolão começou, eu visitei aqui. E aqui uma mãe me disse, uma senhora me disse, olha, isso aí é nossa catedral. E é verdade, a catedral do povo é o Brizolão. Todo mundo achou sempre, e essa gente do Moreira até afirmava, um tal Flecha Ribeiro até afirmava com a boca cheia, de que criança que vive em barraco pode estudar em barraco. O importante para eles era fazer muita escolinha de barraco. Brizola foi que veio inverter. E você precisa saber, essa gente toda era contra isso. Essa gente dizia, mas é um luxo, para quê? Para que tanto luxo? Uma escola tão bonita, para aquela gente tão miserável, para quê? Achavam que era demais. Mas para o Brizola, nada é demais para o povo e nada é demais para as crianças. E por isso é que Brizola se empenhou em gastar a maior parte do governo dele, em gastar com o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil. Aqui está, o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil é isso. São crianças que, sendo educadas no CIEPs, vão ter futuro, vão poder reformar o país, vão poder fazer aquilo que o Brizola sempre diz, fazer o que nós não soubemos fazer ou não tivemos coragem de fazer. A nossa geração tem que confessar que passa para as gerações futuras um Brasil mal acabado, mal feito, um Brasil que ainda não deu certo. Não deu certo porque não é justo para com o seu próprio povo. O modo de construir um Brasil novo, um Brasil melhor, é
criar CIEPs, é educar as crianças. E Que aí, Beto? profundidade da fala do Darcy, né? Que profundidade, né? É uma cena muito linda, né? Você pegar uma criança negra, um país tão racista, é aquela criança a quem foi sempre negado todos os direitos, né? Inclusive o direito de creche, o direito à alimentação, o direito à escola, o direito à água corrente, o direito a uma alimentação adequada, humanista, né? E ele pegar aquilo e mostrar que o Estado chega ali, por meio do CIEPS, para estender a mão e alavancar a pobreza para que a pobreza se transforme em uma geração nova, geração CIEPS. Quando destruíram o CIEPS, Moreira Franco e Marcelo Alencar, traidor do próprio Brizola, a geração do CIEPS foi interrompida e virou geração do crack. Porque toda essa juventude que não tinha para onde ir foi recrutada pelo narcotráfico. E era isso exatamente que o Brizola queria fazer. Porque ele dizia, as nossas gerações já são perdidas, nós temos que salvar a próxima geração. E a próxima geração precisa ter uma escola extraordinária, não era uma escola normal. E por isso tinha que ter um prédio bonito, um prédio com piscina, um prédio com restaurante, um prédio com biblioteca, tinha que ter os melhores livros, tinha que ter televisão, tinha um sistema televisivo próprio do CIEPS para gerar conhecimento e informação para toda o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eram transmitidos esses programas pela Rede Manchete. Eu me lembro, em escala nacional, quer dizer, o programa do CIEPS era apenas do Rio de Janeiro, mas o programa de TV do CIEPS, que falava de história do Brasil, de cultura, de herança africana, tudo, era transmitido em escala nacional pela Rede Manchete, às 8 horas da manhã, todos os dias. Eu me lembro de ter assistido tudo isso. Quer dizer, então a visão que incomodava um setor conservador da própria esquerda, né, que não entendeu, que achava que o Brizola estava gastando demais. Olha, meu Deus, olha, o Brasil paga 700 bilhões só no serviço de juros, 700 bilhões por ano no serviço de juros. Quantos CIEPs dá para fazer com 700 bilhões? Quantos CIEPs para fazer em escala nacional? 700 bilhões. Quantos restaurantes? Quantos CIEPs com piscinas? No gênio criador de Oscar Niemeyer, que fez aquele CIEP que se construía rapidamente, uma arquitetura boa, bela, bonita, aconchegante, para elevar a autoestima do bairro. E tinha gente de esquerda que dizia que os CIEPs eram outdoor. Ora, que bom se o outdoor de um governante for uma escola. Melhor que outdoor de cerveja, outdoor de cosmético, outdoor de lingerie de mulheres, né? Outdoor de motéis. Né? Não, os outdoors que têm que ser feitos são... Nós precisamos, o Brasil inteiro, ter escola, muito mais escola do que botequim, mais escola do que igrejas evangélicas. Agora saiu um censo do IBGE, dirigido pelo Márcio Postman, o brilhante Márcio Postman, dizendo que o Brasil tem mais templos religiosos do que centros de saúde e centros educacionais. Isso, uma sociedade que tem isso está doente, está enferma. O Brizola já queria inverter isso. E é muito salutar, é esperançoso, é emocionante, é reconfortador, que seja pelas mãos de um presidente de origem operária, que teve muita dificuldade para ter acesso a esses bens da cultura, da educação, que só depois de 10 anos de idade pôde estudar, ter uma escova de dente, que não conhecia a luz elétrica na sua infância, que tinha que buscar água a 6 quilômetros de distância, e a água era barrenta, tinha que disputar com os animais a água para levar para casa. O presidente Lula viveu essa experiência, depois morou em casas que eram invadidas à noite por águas fétidas, com ratos e baratas, né? Que ele tinha que tirar a mãe dele daquela condição
para salvar os móveis que podiam ser salvos, e ficava aquela caatinga durante muito tempo ali, né? O presidente Lula tem essa sensibilidade de sobra. E, mais do que isso, ele tem a grandeza de reconhecer que, no momento justo, ele poderia ter apoiado o Brizola, mas que ele vai agora se render aos CIEPs. Olha que frase linda: eu me rendo aos CIEPs, nós nos rendemos à escola integral. Porque a escola integral aqui existe no mundo inteiro, só não existe no Brasil. Só no Brasil que não tem. Por quê? Porque é o sentimento de desprezo das castas escravistas brasileiras que têm ódio ao povo pobre, ao povo negro, ao povo miserável, e querem que ele continue sendo negro, pobre, miserável, sem saúde, sem dente, sem escola. Mas no CIEP eles vão ter tratamento bancário, vão curar as lombrigas, os piolhos, vão aprender a enxergar um Brasil muito diferente e bem mais justo e bem mais altivo, com grande soberania nacional para toda a nossa gente. Eu estou muito, realmente, feliz com esse pedido de desculpas de Lula, Brizola e Darcy, porque indica um grau de elevação do processo político brasileiro. Não é algo voluntarioso do Lula, não. É que ele está chegando à conclusão, assim como ele revisou as críticas que ele fazia a Getúlio Vargas, Lula revisou, hoje ele está revisando aquele momento em que ele deixou de apoiar o Brizola e o Darcy, e aqui, inclusive, o PT no Rio de Janeiro foi, digamos, um aliado da direita para apoiar a campanha da TV Globo, que sempre pretendeu destruir os CIEPs. Por quê? Porque a TV Globo queria as verbas públicas para ela, para seus negócios, e não queria um povo, como não quer ainda hoje, um povo educado, informado e com cultura. Beto, isso. Nós estamos caminhando, você que está nos assistindo aqui, o Tecendo Amanhã, um programa que é uma parceria entre a TV Comunitária do Rio, Canal 6 da Claro Net e a TV Comunitária de Brasília. E esse programa é retransmitido nas TVs comunitárias de Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinho, no interior de São Paulo, TVR Sul de Santa Catarina e as rádios Manaua de Porto Alegre e Cultura M de Curitiba. Estamos caminhando para o final do programa e vamos, depois dessa presença aqui marcante do Brizola e do Darcy Ribeiro, aqui lembrando lá no CIEP da Maré, vamos ouvir o nosso querido Maneschi. E aí, Maneschi, como é que você sentiu relembrando e vendo novamente aí a figura do Brizola e do Darcy? Olha, Moisés, eu digo para você que quando fui convidado por vocês para participar desse programa, eu tenho esse livro aqui, que é um livro que eu acho que é um livro muito importante. Tem ele em formato digital, achava que vocês podem também colocar também na TV comunitária para que os nossos telespectadores, as pessoas interessadas possam capturar o conteúdo desse livro. Isso aqui é um livro assinado por Darcy Ribeiro e faz um raio-x, né, da educação do Brasil até a criação dos CIEPs, que é uma coisa já do governo do Brizola, né, nos anos 80, 90. Né? Quer dizer, isso aí nós estamos falando de 30 anos atrás. E é uma coisa importante, Beto, quando você toca nesses assuntos, que são assuntos que eram já muito presentes em todo o projeto do CIEP, é esse apartheid social que nós vivemos no Brasil, né? Onde o filho do pobre, que geralmente é negro, mora na favela, na periferia dos grandes centros, nos bairros pobres de todas as grandes centros urbanos do Brasil, há uma dívida social muito grande com essas pessoas. E o CIEP vem exatamente, a gente lendo aqui esse livro, eu estava relendo, na verdade, porque eu já li algumas vezes esse livro, tudo isso que você descreveu, Beto, o CIEP é tudo isso, né? Dá alimentação completa para as crianças, dá a segunda professora, que pobre nunca teve na vida, dá esporte, lazer, material escolar, assistência médica, dentária, dá um espaço nobre,
o CIEP dentro de uma comunidade, aquele prédio imponente, com os traços de Oscar Niemeyer, com aquela imponência do CIEP, uma escola para abrigar 1.000 estudantes, e ainda tinham, de quebra, ainda tinha também alunos, que eles chamavam de alunos sociais, né? Que eram, na verdade, alunos órfãos, né? Sem pai, sem mãe, garotos de rua, que também poderiam estudar e morar, inclusive, nos CIEPs, tendo toda a alimentação, e um pai social, geralmente era um bombeiro, uma pessoa ligada à polícia militar, um casal, né, que também receberia para fazer isso. O projeto do CIEP era um projeto extremamente generoso. E nesse livro dos CIEPs, tem uma análise muito interessante, que é bom a gente passar um pouquinho, que é um raio-x da educação pública no Brasil. O Darcy, com aquele brilhantismo dele, né? Ele faz uma análise transversa da educação, explicando que a escola pública brasileira, naquela ocasião, até por conta da desistência escolar, pelo abandono da escola, aí nós estamos falando já de um programa, Beto, é uma questão de sensibilidade, que Brizola e Lula vieram do mesmo meio social, do Brasil profundo, do Brasil pobre. Brizola também teve muita dificuldade. Brizola, garoto, no Rio Grande do Sul, Lula, garoto, lá em Pernambuco, você estava falando aí que ele tinha que pegar água numa cacimba distante da casa dele para levar uma água barrenta para dentro de casa. Aí você vê que o Lula, por exemplo, estimulou aquelas cisternas para coletar a água da chuva, estimulou isso por todo o Nordeste, porque ele sabe, ele entende, ele viveu esse problema. O Brizola, por sua vez, eu tenho um depoimento do Caco Barcelos muito interessante, que o primeiro tênis da vida dele ele recebeu como aluno de uma escola pública em Porto Alegre, morava numa favela, Caco Barcelos, jornalista. E o primeiro tênis da vida dele, que era um quichute, né, que ele usou, porque o Brizola, por sua vez, lá nos Pampas gaúchos, no inverno, já com geada, com aquelas coisas todas, muitas vezes ele era obrigado a andar a pé. O Zé Augusto Ribeiro conta essa história nesse último livro dele sobre o Leonel Brizola, Brizola o Desconhecido, que ele, menino pobre, andava descalço, porque não tinha sapato. Pô. Ele é também um filho da pobreza. Então, o CIEP vem exatamente para preencher esse ato que sempre existiu do abandono da nossa infância pobre. Esse vídeo que você escolheu, Moisés, ele é muito representativo. Quando, por exemplo, Darcy vira-se para a multidão, cadê o Tesouro da Maré? O Tesouro da Maré são as crianças, são o futuro do Brasil. E aqui tem um texto também do Brizola, né, que vou ler, que é um texto grande, né, mas eu vou ler a última frase, né? O Brizola diz o seguinte, nesse texto escrito em outubro de 1986: dos CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública, hão de sair aqueles homens e mulheres que irão fazer pelo povo brasileiro e pelo Brasil tudo aquilo que nós não conseguimos ou não tivemos coragem de fazer. É isso aí que você estava falando, Beto. O CIEP, eu, como estudante de escola pública, eu fiz maternal, primário, secundário e universidades públicas, até por uma questão social. Papai era guarda de trânsito, mas a educação... Hoje eu sou jornalista. Eu digo para vocês, eu não tenho a vida de jornalista, que é muito diferente da minha infância pobre no Rio de Janeiro. Eu nasci na Ilha do Governador, passei minha infância na Ilha do Governador, mas eu quero dizer para vocês que faz muita diferença, pessoal. O meu pai, ele não se formou, mas ele fez questão que tanto eu quanto minha irmã, tivéssemos uma educação, e nós vivíamos no antigo Distrito Federal. Eu estou falando para vocês da década de 50, quando eu fui criança e minha irmã também, onde nós tínhamos escolas públicas de extrema qualidade, tínhamos uma educação pública de muita qualidade, que vinha uma herança da Herança da Era Vargas. herança da Era Vargas. Então, eu sei o que foi isso. E eu vejo assim, é muito importante que esse resgate da escola pública de qualidade seja feito, porque o Darcy, nesse mesmo livro do CIEP, nessa análise que eu falei para vocês que ele faz, ele explica essa fábrica de alunos de uma rede pública
onde se privilegiava a época, estou falando da década de 80, 90, a quantidade de alunos, mas não a qualidade do ensino, a qualidade do aluno que estava sendo preparado ali. Então, isso também é muito importante. O CIEP dava uma educação de horário integral para as crianças, como se faz nos países mais desenvolvidos do mundo, como se a escola, geralmente é dessa forma que o japonês, o francês, o americano cuida da sua própria infância, e Brizola e Darcy Ribeiro, até pelo fato de terem vivido no exílio, terem sido obrigados a conhecer o mundo, eles não foram lá só porque queriam conhecer, não, eles foram porque foram obrigados, eles foram expulsos, eles foram proibidos de viver no Brasil. E isso os obrigou a percorrer o mundo e conhecer o mundo. E trazem, quando Brizola ganha a eleição em 1982 para governador do Rio de Janeiro, e já com a experiência de ter sido governador do Rio Grande do Sul, Brizola traz para seu trabalho como governador exatamente uma experiência dessa escola extremamente generosa, uma escola que dava para a pobreza, para os estudantes pobres do Brasil, para os filhos dos pobres do Brasil, a possibilidade de ascensão social através do ensino. Eu me lembro de uma frase também do Darcy Ribeiro, Moisés, que é muito importante a gente falar isso. O Darcy falou uma vez o seguinte: olha, depois que eu voltei do exílio, eu vi nas crianças brasileiras exatamente que todos aqueles anos da ditadura, eu não tinha certeza disso, mas quando eu voltei eu constatei isso, que foi muito ruim para o povo brasileiro de uma maneira geral, porque a situação da criança brasileira estava muito pior do que quando nós deixamos o Brasil tocados aqui pelo golpe militar de 64. A situação da criança, vendo crianças vendendo amendoim, sinais, crianças vendendo essas coisas, em vez de estar numa escola, em vez de estar estudando. Então, o olhar sobre a criança, que ele chama nesse vídeo que você acabou de passar, Moisés, do tesouro da maré, quer dizer, as crianças... O Brizola também tinha uma frase muito boa, né? Para as crianças, privilégios, porque é a forma do Brasil do futuro ser construído. Se a gente não cuida da criança agora, é o que ele fala também em relação à questão da violência, qual é o caminho? É o que o Beto acabou de dizer. O caminho é o da violência. Se a gente não educa as nossas crianças, porque eu estava conversando com uma grande amiga que trabalhou muitos anos em favela, trabalhando nessa área de assistência social, ela disse que um menino que se torna avião do tráfico, ele vai em uma semana, de repente, ganhar do tráfico o que o pai dele ganha o mês inteiro trabalhando como faxineiro, com um emprego não qualificado, etc. Então, a educação é que realmente transforma, a educação é realmente o que faz. Ok. Muito bem. Agora eu queria fazer a última pergunta aí, Beto, que é o seguinte: como você imagina, e o Manesco também, nós vamos ter aí 2 minutos cada um para falar. Seja Espera aí, Manesco. Manesco, então está tendo uma certa falha aí na sua internet. Temos 4 minutos aí para encerrar o programa. Eu vou deixar o último questionamento aqui para o Beto responder e depois você, para a gente encerrar o programa. Ô, Beto, como você imagina a repercussão dessa colocação do Lula, que lá na Cidade de Deus pediu desculpa a Darcy Ribeiro e a Leonel Brizola sobre não ter visto na mesma dimensão que o Brizola e o Darcy Ribeiro a importância da escola em tempo integral? Qual a repercussão que você imagina vai ter nas forças políticas e no trabalho do governo Lula III? Eu espero uma repercussão organizativa e prioritária para a educação. Eu espero, por exemplo, que o PT convoque uma conferência extraordinária de educação, que chame, inclusive, os partidos aliados, que chame a CUT, a CNTE, a SBPC, que as entidades da sociedade civil, como a ABI, a FENAGE, se pronunciem, mostrando a importância para a soberania informativa e cultural brasileira desse gesto do presidente Lula, para encorajá-lo a seguir adiante
nessa medida de destinar recursos para a multiplicação de escolas de tempo integral no Brasil. Inclusive, essa convocatória deve, inclusive, recolher, por exemplo, a participação da Fundação Darcy Ribeiro, de especialistas que trabalharam nos CIEPs naquele momento, Há muitos. Para que se possa atualizar, e para que se possa, inclusive, convocar a participação da União Nacional dos Estudantes, as universidades, os setores acadêmicos. Nós estamos diante da possibilidade de um grande mutirão da educação libertadora brasileira, convocada pelo presidente Lula quando ele decide fazer, através desse gesto de grandeza, um pedido de desculpas a Brizola, a Darcy Ribeiro, rendendo-os aos CIEPs, como foi a frase que ele utilizou. Estou cheio de esperança em relação a isso. E você, Manesco, como você acha que vai repercutir nos partidos progressistas e na sociedade em geral e no próprio Estado, né, na própria estrutura administrativa do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e Olha, diversas Moisés, conferências? eu digo para você. Diga. Eu apoio integralmente essa ideia que o Beto está levantando, né, de uma conferência extraordinária para discutir mesmo esse assunto a fundo, né, porque eu vejo a importância da educação. A gente não tem que brincar com isso. O que a gente vê é uma clara disposição do governo Lula de avançar nessa direção, que é a direção correta, mas, ao mesmo tempo, também, Moisés, eu vejo que é uma reação também contrária, né, de vários setores. Eu quero dizer, para começar, do próprio lado da direita brasileira, né, que sempre travou combate contra a possibilidade de preparação da nossa mão de obra mais pobre, né, sempre viu um olhar transverso, né, à questão da educação. Talvez a educação de horário integral, talvez por ter sido, na época, defendida pelo Leonel Brizola, e existe, na verdade, um preconceito de classe. A nossa elite não quer o nosso povo educado, ela acha que o filho do pobre tem que ser pobre para ser mão de obra barata. Infelizmente, e tem uma incompreensão também grande das pessoas que não agora no presente. Então, também cai um pouco na discussão política, nesse mundo de hoje, recheado de fake news, recheado de mentiras, recheado de coisas que não tem nada a ver. Então, efetivamente, é uma luta que o Beto está propondo e que nós, de certa forma, estamos aqui discutindo, né? É uma luta que é para todos nós, no sentido da gente alargar os horizontes das pessoas que veem a coisa de forma muito estreita, inclusive da própria esquerda, que, na época, combateu os CIEPs, achando que fosse uma coisa eleitoreira do Brizola, quando nunca foi, jamais foi, sempre foi uma proposta de vida do Brizola. Isso. Manesco, Vejam lá os seus candidatos, etc. Não está dando, E esse discurso a gente já conhece. Falhou, né, a internet, né? Eu estava dizendo que hoje o Lula pode encontrar os mesmos problemas políticos que o Brizola encontrou no passado, por incompreensão e combate mesmo, no mau combate, digamos assim, da direita contra um processo de educação da nossa população mais pobre, de dar um futuro para as nossas crianças mais pobres. Isso é uma questão de luta ideológica mesmo. Não querem que o Brasil se desenvolva, não querem que nossas crianças tenham um futuro, querem mão de obra barata. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. E hoje o Lula pode ser o Brizola da vez. O Lula hoje é presidente, ele pode fazer isso. Isso. Eu quero agradecer muito a presença de Oswaldo Maneschi, do nosso companheiro e parceiro Beto Almeida, e saudar mais uma vez as TVs comunitárias que compõem o Tecendo Amanhã.
a TV comunitária do Rio de Janeiro, de Brasília, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinho, no interior de São Paulo, TVR Sul e as rádios Manaus de Porto Alegre e Cultura M de Curitiba. Até um próximo Tecendo Amanhã com um dos temas da atualidade. Obrigado, Beto. Obrigado, Oswaldo Maneschi. E até o próximo. Valeu. Tchau.